Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos aguardar aí o professor Alexandre entrar para a gente poder começar a nossa live. Alexandre, se você entrou, por favor. Aê, vou te chamar aqui. Oi, Lucas, boa noite, Daniel. Boa noite todo mundo que está online, que está entrando. Vamos chamar o Alexandre para iniciarmos a nossa live de hoje sobre o livro, o grande livro, O Beijo de Darwin, do Alexandre. Vamos lá. Olá. Olá, Tudo bem? tudo bem, você? Tudo bom? Que ótimo. Então, estamos hoje ao vivo aqui no Instagram do Universidade Movimento para falarmos um pouquinho sobre arte, sobre literatura e mais especificamente sobre este livro aqui, O Beijo de Darwin, escrito pelo nosso querido Alexandre Braoios, que está conosco, né? Então, aproveitando para cumprimentá-lo e dizer que é muito importante, né? Você é uma figura central para a Universidade Movimento, para a construção desse espaço tão importante, né? Que surge como um movimento de professoras, professores, técnicas, técnicos, estudantes da Universidade Federal de Jataí, no sentido de possibilitar um caminho concreto, uma luta concreta por uma universidade que a gente almeja, né? Uma universidade que cumpra a sua função pública, uma universidade que seja acessível, uma universidade que tenha a gratuidade, a acessibilidade e permanência como centrais. E nesse contexto que nós vivemos atualmente, a defesa incisiva de uma educação que tenha uma perspectiva de emancipação, né? E daí a gente vem construindo ao longo dos encontros vários temas que são importantes para a gente conseguir lidar e compreender esse momento histórico que nós vivemos, né? Nós vivemos um momento histórico inédito para muitos de nós, que somos gerações que não vivenciamos crises, mas crises dessa magnitude nós não vivenciamos. Então, como lidar com isso, né? E o caminho da arte, o caminho das possibilidades da arte é um deles. E o Alexandre, ele é nosso professor da UFJ e um grande escritor. Então, das nossas conversas sobre a possibilidade da gente trazer um debate que unisse arte, literatura e uma análise conjuntural, né, surgiu a ideia de trazer o Beijo de Darwin para a gente bater um papo. O Beijo de Darwin, então, é o tema de hoje, é o livro que a gente vai conversar um pouquinho. E, Alexandre, te agradecer muitíssimo por estar conosco e já aproveitar, passar a palavra para você e colocar o seguinte, que o seu livro me trouxe alegrias e angústias, né? Não só nesse período de quarentena, porque eu reli o livro, mas quando eu li a primeira vez. E, ao mesmo tempo, é incrível a capacidade que o livro tem de dialogar com o nosso contexto e de dialogar também com as dimensões mais profundas da nossa subjetividade, né, neste momento histórico. Então, acho que é um livro que eu recomendo a leitura para todas e todos. Alexandre,
queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você começa essa sua trajetória, né? Você é professor de biomedicina, formado em psicologia, essa sua trajetória na escrita, e como você, qual foi o contexto de escrita do Beijo de Darwin, né? Como ele surge, por que ele surge, e como você entende a leitura dele no momento que você escreveu e agora. E aí o pessoal está pedindo para a gente mandar um beijo para a caravana da Vila Fátima. Então, um beijo para a caravana. Eu prometi que eu não ia falar sobre isso, mas eu não vou falar. Mas eu vou mostrar. Muito bom. Você não vai falar, mas eu vou. E aí eu digo, fora Bolsonaro, Mourão, basta Bolsonaro, Mourão, né? Vamos começar por aí, vamos começar aí. Então, Helga, eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever. Com todas as pessoas que eu converso que escrevem, eu faço parte de uma associação de escritores, e 90% deles falam a mesma coisa, que sempre escreveu, sempre achou que era muito ruim, acabou jogando fora, alguns têm guardados. O meu, eu acabei jogando tudo fora. E há uns 5, 6 anos atrás, eu falei assim, eu vou procurar alguma coisa, né? Eu gosto tanto de escrever, vou procurar estudar. E fiz um curso online de escrita criativa. E a tarefa final do curso era produzir um conto e os melhores iam ser publicados. E o meu foi publicado. Para minha total surpresa, porque eu ainda tinha resistência em achar que o que eu escrevia era minimamente legal. E a partir daí eu comecei a escrever para antologias. E em 2016 escrevi o primeiro livro e 2018 lancei o Beijo de Darwin. Mas aí, aproveitando o Fora Bolsonaro, Fora Mourão, o livro ele foi escrito em 2017. Então, antes da eleição, ele foi publicado em 2018, mas o processo editorial ele é muito demorado, demorou aí uns 6 meses até o processo editorial. E várias coisas do livro acontecem hoje, que para mim, na época, apesar de estar no horizonte, eu nunca achei que fosse chegar ao ponto que nós chegamos. Sim. Sobre o que é o livro, Alexandre? Vamos trazer as linhas, sem spoiler, né? Mas vamos trazer as linhas gerais do livro, né? E o porquê dele ser tão atual, como você disse, né? O porquê dele dialogar tanto com o nosso contexto de hoje. O livro, ele, apesar de, obviamente, ter uma protagonista, né, que é a Diana, eu considero que tão protagonista quanto ela é a própria cidade fictícia de Trindade do Norte, né, onde ela tem fama de ser uma cidade perfeita, de ser a melhor cidade brasileira para se viver, e tudo lá funciona às mil maravilhas. E aí é quando Diana retorna pelo fato de ter perdido um dos irmãos gêmeos, e aí ela começa a buscar o porquê da cidade ser tão, entre aspas, perfeita. E vai encontrar muita podridão por baixo. O livro, né, Alexandre, ele é um livro complexo, eu considero um livro repleto de camadas, né, que você vai destrinchando as personagens e você tem algumas referências, né, para trabalhar com essas personagens, referências tanto na literatura quanto no âmbito da ciência, para trabalhar, né, com os desdobramentos
da sua análise no livro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, nessa crítica que no livro você faz, né, ao ceticismo hipócrita, né, mas a crítica fundamental a fé que é cega, né, que leva a uma ignorância da leitura da realidade, a uma ciência que é instrumentalizada a favor de qualquer processo de exclusão social, higienista, né, uma ciência que se atrela a um projeto de uma classe dominante, de dominação econômica e de dominação política. Como é que você lê, né, nesses processos, que são extremamente complexos, as suas referências? Quais são as principais referências, sejam literárias, sejam de teóricos, né, em várias áreas do conhecimento, que você traz para o livro? E também queria que você falasse um pouquinho para a gente nessa dimensão da crítica entre da fé cega e da crítica da ciência a serviço do capital e do projeto higienista do capital, né? Como é que você destrincha isso no livro, né? Como é que isso aparece no livro? Bom, o livro, eu dividi ele em 3 partes, que seriam os 3 pilares que regem a cidade de Trindade do Norte, que é a ciência, a religião e a política. Então, com base nisso, e aí trazendo referências, como você disse, de várias áreas da psicologia, obviamente, da teoria evolutiva, eu tentei colocar como aquela comunidade, aquela sociedade que é o sonho de todos nós, uma cidade sem crime, uma cidade fisicamente bonita, uma cidade que todos parecem muito felizes, ao mesmo tempo fazendo uma oposição à protagonista. Então, a protagonista, ela ficou fora da cidade durante muitos anos, retorna, e eu começo o livro com um trecho do Jung, que eu gosto muito, que ele fala sobre a existência do arquétipo sombra na nossa personalidade, que é o nosso lado obscuro, que é o nosso lado que nós não aceitamos e que tentamos esconder. E, ao conhecer a cidade, ao conhecer a trama que existe ligando ciência, política e religião, como que essa união traz aquele aparente benefício para a cidade, ao mesmo tempo ela vai se deteriorando a sua personalidade. Ela entra num processo de autoconhecimento, ela passa a duvidar das próprias crenças, né? Ela é uma cientista, ela é uma mulher que fugiu de casa por não concordar com a política, com o que acontecia com os pais. O pai dela é o prefeito da cidade e a mãe é a bispa do templo. E então ela sai por causa disso. E então ela é tida, entre aspas, como a revoltada, a pessoa, a comunista, aquela que é sempre do contra, e quando ela retorna, ela passa a repensar todos esses valores que ela tinha ou achava que tinha. Então, conforme ela vai conhecendo esses 3 pilares, o funcionamento deles, ela se transforma. Ela vai se transformando, ela vai se questionando e modificando. Algumas coisas ela enxerga que não é bem assim como ela pensava. Outras vezes, ela passa o livro oscilando entre o que ela sempre achou que era e com o que ela sempre fugiu de ser. Isso. Ela passa o livro oscilando, né?
entre uma percepção contestadora, embasada a partir da crítica àquela realidade higienista, né, que ela vivencia desde que ela nasce, né, para um ceticismo frustrado, né, e para uma crença uma crença conveniente, né, de uma realidade que ela sempre combateu e que em um determinado momento ela começa a acreditar como uma realidade que talvez não seja tão ruim assim, né? Por isso que eu chamo de um ceticismo frustrado e de conveniência, né? E oportunista, mas que é um processo que as nossas subjetividades também passam, né? À medida que a gente também vai, muitas vezes, tentando se acomodar a determinadas situações as quais nós vivenciamos, né? Então, isso é muito interessante no livro, é muito, muito bom de ler, né? Essa natureza humana, demasiadamente humana, da personagem principal, que oscila, porque oscila também na sua própria condição de mulher, né? De mãe, de filha, né? E como lidar mantendo a coerência, né? E a coerência a partir de qual referência? E aí o Érico está perguntando para você, Alexandre, quais são os livros e autores que mais te inspiraram na literatura? Eu não sei falar assim uma inspiração direta. Eu sei falar de autores que eu li muito. Obviamente, acho que assim, dos que eu posso citar, Stephen King, né, eu trouxe essa parte sobrenatural, pensando, mas eu acho que eu tenho um estilo que agrada a alguns, desagrada a outros, que é a de misturar, de tentar trazer mais para o popular e, ao mesmo tempo, não abrir mão de um pensamento crítico, de um pensamento um pouco mais erudito, que eu acho que é necessário. Uhum. Então, muita coisa me inspirou. Então, além de Stephen King, li muito Agatha Christie. Filmes me inspiraram muito. Né? Filmes do Lars von Trier, com certeza me inspiram. E foi engraçado que minha editora, conforme ela ia editando cada capítulo, ela falava, nossa, está aparecendo o Lars von Trier, né? Muita desgraça. E então, da literatura seria Stephen King, Agatha Christie, e eu vou ousar dizer que Clarice Lispector. Então, tem muitos trechos do livro que são introspectivos, que é a Diana conversando com ela mesma, né? E isso é Clarice, né? Clarice Lispector escreve sobre a morte de uma barata e é a coisa mais linda do mundo. Sim. O Daniel está perguntando, Alexandre, se a personagem Diana, assim como os pais da Diana e até mesmo a cidade, né, Trindade do Norte, que é a cidade fictícia presente no livro, se foram inspirados em pessoas reais ou em lugares específicos. Não, nada concreto, mas obviamente todos os personagens têm um pouquinho de pessoas que a gente conhece. Né? Assim, não dá para inventar uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente. Então, eu reconheço amigos, colegas, me reconheço em muitos personagens. Né? Mesmo a Diana, com essa oscilação dela, eu acho que se a gente fizer essa pergunta para nós mesmos, nossa, você, Elga, militante e sempre engajada, será que nunca teve uma crise? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será? A gente tem esses questionamentos e é saudável que tenha.
né? Porque a certeza absoluta, ela não é salutar de jeito nenhum. A certeza absoluta é a incapacidade que a gente tem de aprender, né? De aprender a sermos no mundo, né? A nos entendermos. Sim. Tudo que nós assimilamos, ele precisa ser interpretado, reinterpretado, né? O Walter está perguntando aqui como é que é o seu processo criativo. Se você tem uma rotina diária de escrita, como é que você conduz esse processo? Olha, eu estou indisciplinado para escrever. Por exemplo, tem esse livro, Beijo de Darwin, ele começou uma história totalmente diferente, na minha cabeça, obviamente, né? Então tudo começa pensando. Às vezes eu leio uma notícia no jornal e isso me leva a pensar outra coisa e aí vai vindo as referências e tal. Então tudo acontece na cabeça, primeiro, para mim, né? Estou falando para mim. E aí, quando eu resolvo colocar no papel, a coisa quase sempre muda. Sabe aquela história que a gente vê, a história ganhou vida, o personagem ganhou vida própria. É mais ou menos isso que acontece, porque aí parece que aquela sua linha de pensamento, enquanto está na cabeça, parece lógico demais, a hora que você vai escrever aquilo perde o sentido. Ou você não consegue colocar no papel daquela forma. Então, e aí, por exemplo, depois de lançar o Beijo de Darwin, eu fiquei quase um ano sem escrever, nada. Porque, não sei, dá uma ressaca literária, vamos dizer assim. Né? O mercado é difícil, tal, e aí dá essa ressaca. E aí, nesse meio tempo, conversando com a minha editora, a gente foi conversando, eu falei para ela de uma ideia que eu estava tendo, ela achou ótimo, aí ela queria que eu esquematizasse, que eu organizasse, que eu fizesse um mini roteiro. Comecei a fazer isso, não deu certo. Eu não consegui me adaptar a essa organização. E aí, há uns 2 meses atrás, me veio outra ideia e comecei a escrever. Falei, vou escrever um conto sobre isso. E eu já escrevi 70 páginas do conto, que não é mais conto. Então, eu não tenho uma disciplina, não tenho uma coisa. Eu preciso estar inspirado. Eu não sei escrever sob encomenda. Né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que me inspira muito são imagens, foto, quadro. E aí sim eu consigo escrever, mas você fala assim para mim, Alexandre, escreve sobre tal coisa hoje, com esse prazo, não sai legal. É bem de dentro mesmo. Você acha que essa conjuntura, não só o isolamento social, né, mas a conjuntura de pandemia, de crise, dos caminhos e descaminhos que a gente está tendo nesse processo, né, como eles estão atuando, como a conjuntura está atuando no seu processo criativo. Como você traduz, né, por meio da literatura e do processo criativo, essa conjuntura. Voltando um pouquinho, que eu acho que eu não respondi a pergunta do Érico e do Walter, eu não tenho uma rotina de escrita, então. Se eu tenho uma ideia, se eu tenho inspirado, eu consigo escrever diariamente um pouquinho. E eu tenho uma mania que antes de começar a escrever da onde eu parei, eu leio pelo menos uns 3 capítulos antes para encaixar, para entrar na história. Então, às vezes eu nem escrevo, eu só refaço o que eu já tinha feito. Então, de método é esse. Não tenho uma disciplina, todo dia eu vou escrever um pouquinho. Não tenho, a não ser que eu esteja muito inspirado. Tá? E a quarentena, eu acho que se não fosse escrito, eu estava louco, porque como coincidiu com essa nova ideia para um novo livro, eu estou produzindo bastante. Então, eu estou escrevendo diariamente. O que tem sido muito bom, me ocupa,
você escreve também, eu não sei se para você é assim também, enquanto eu não ponho no papel, enquanto eu não vejo aquilo organizado, às vezes eu nem durmo. Porque eu fico pensando, não, mas e se acontecer isso, aí eu corro, vou escrever, anoto para não esquecer. Exatamente. Exatamente. Então, a gente é meio que atormentado pela história. Né? A história toma conta, né, do autor. E aqui tem outras perguntas que dialogam diretamente com esse processo que você descreveu, que quando você começa, né, a delinear as personagens, o contexto, muitas vezes aquilo que você tinha em mente inicialmente é modificado, né? Reestruturado a partir das próprias personagens, como se elas tivessem, né, e tomassem vida própria. E aí, duas perguntas. Uma primeira, que é do Walter, que é em que se assemelham os seus 2 livros que já foram publicados. Você tem contos, crônicas publicadas, mas tem 2 livros, 2 romances, né, publicados, que é O Beijo de Darwin, e que é um livro que você publicou anteriormente, que é a obra O Coisas de Menino, né? Que você poderia falar um pouquinho quais são as aproximações entre as duas obras, né? Como elas dialogam. E uma segunda questão que foi colocada aqui foi o seguinte, sobre o livro em específico e esse processo de modificação da personagem principal, da Diana, né? Se essa mudança de percepção de mundo que a Diana tem ao longo do livro, que na verdade não é linear, né? São idas e vindas, são processos que vão se complexificando no decorrer do livro. Se essa mudança de percepção que se deu por conveniências em determinados momentos da vida da personagem, seria a expressão da máxima que o poder corrompe as pessoas, corrompe o ser humano. Sobre a aproximação dos 2 livros, eu acho que eu gosto, por mais que eu tente evitar, eu sempre caio no dilema, o dilema pessoal. Né? Então, no Beijo de Darwin é o dilema da Diana, de pensamento, de postura, de o que ela acredita de mundo, e no Coisas de Menino é o dilema, que não tem, a história não tem nada a ver, é o dilema de uma enfermeira que cuida de um pedófilo. Então, se ela aproveita para fazer justiça ou não. Né? Porque ela vive ela e o pedófilo só, toda a família abandona, já é um senhor de idade, um senhor incapaz, e se ela tenta fazer justiça para a criança que ele abusou ou não. Então, esses dilemas interiores me atraem muito. Então, até nos meus contos de terror, eu consigo enxergar alguma coisa assim. Então, talvez o que aproxime é isso. Até onde é ético, é humano, não só ético teórico, né, mas o quanto que o ser humano, até onde ele é capaz de ir, preservando o mínimo de sanidade, né, mental, ou não, dependendo aí da história. Sobre a outra pergunta, se o poder corrompe, eu acho que também, mas mais do que o poder, a conveniência corrompe. Então, a grande mudança da Diana no livro acontece quando ela descobre estar grávida. E isso veio de eu ouvir de uma amiga há pouco tempo antes de escrever, que ela era uma pessoa totalmente diferente de atitudes, e que assim que ela teve o bebê dela, ela mudou completamente.
Então ela já não queria mais aquele mundo de que ela sempre lutou, ela queria um mundo seguro para o seu filho, que nasceu. Então, isso é inspirado em uma pessoa real. Né? E é a grande mudança. Óbvio que não é só essa, mas é conveniente para ela manter aquilo lá, independente do poder, apesar de o poder corromper também. Quem é corrompível? Eu acho interessante no livro, Alexandre, como você traz o debate da sexualidade e do controle dos corpos, né? Então, o processo de higienização social, que passa pelo discurso de ódio que a gente tanto ouve, né? Que passa pelo racismo estrutural da construção da nossa sociedade, principalmente na formação sociohistórica brasileira, né? A gente está falando de uma cidade fictícia no Brasil, né? No caso do livro. Racismo estrutural e a própria dimensão do machismo, né, e do patriarcado que é tão evidente, né, na sociedade hoje, né, em outros momentos, isso fica muito visível no livro, né, por meio de várias movimentações da personagem principal, mas não só. E aí eu queria que você conversasse um pouquinho conosco sobre isso, né? A atualidade do teu livro, dentre tantos outros aspectos, reside em trazer como esse discurso de ódio e como esse processo de alienação, né, ele é traduzido por meio do controle dos corpos, né, e de que corpos são esses que são controlados e que são alvos principais de um domínio, né, de um domínio econômico, de um domínio social, de um domínio político, né, são os corpos negros, periféricos, das mulheres, né, dos homossexuais, são esses corpos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós a leitura que você faz, né, disso no livro, e também a configuração com a sua própria formação, né, porque isso também está intrinsecamente vinculado, com certeza, à sua formação, ao seu acúmulo teórico em muitos aspectos, né? Então... Eu acho que tudo ali. Eu ia usar um recurso no livro que depois eu nem cheguei a propor para a editora, que é tudo que existe lá, que eu cito, já aconteceu em algum momento na nossa história. Alguns recentes, outros nem tanto. Então, os tratamentos psicológicos de reversão sexual, a limpeza da cidade, tirando os travestis, tirando o mendigo, deixando as marquises e os vãos das pontes com o cimento chamuscado para eles não poderem se deitar durante a noite. Isso foi feito em São Paulo, na prefeitura, se não me engano, do José Serra. O muro do Trump, né? As prisões dos imigrantes nos Estados Unidos, né? Exatamente. E aí, em relação a esses corpos, a essas pessoas, o que eu quis trazer no livro, que eu acho que acontece cotidianamente, nós enxergamos isso. Teve uma live que eu cheguei a falar isso, perguntar isso aí para um de vocês. É como que essas pessoas oprimidas, elas acabam internalizando essa opressão e respondendo docilmente a essa opressão, de alguma forma. Então, por exemplo, a personagem Elvira, negra, mora na periferia, uma periferia que é separada, né, o muro do Trump, separada da cidade por uma cerca, ela, entre aspas, está bem. Os patrões dela ajudaram ela a comprar uma casa, ela tem um emprego há muito tempo, e ela está
como se ela tivesse anestesiada, como se ela tivesse não conformada, mas que, sabe, eu nasci para ser isso e vou ser isso. Né? Que bom que eu tenho patrões que me ajudaram a comprar uma casinha lá no bairro que não tem nem asfalto. Assim como o personagem Aquiles, que passa toda uma vida negando a sexualidade, lutando contra a sexualidade, apesar de, né, de ter sido submetido a tratamento, mas de alguma forma a sexualidade explode nele. E porque são coisas que não dá para oprimir. Né? Ou você passa num estado de anestesia, de conformismo, de achar que o seu papel no mundo é ser oprimido ou é ser menosprezado, e temos diversos exemplos disso no nosso dia a dia. Então está tudo bem, essa população ela consegue ser controlada. E aí quando chegam pessoas com pensamentos diferentes, com pensamentos, não, você tem que lutar, não, você não pode aceitar esse tipo de coisa, como o personagem Zé Antônio, ele é visto como baderneiro, como a gente é visto, inclusive. Um balbúrdia. Então ele não é bem aceito nem por aqueles que ele protege, que ele tenta abrir os olhos, que é o que está acontecendo na nossa sociedade. Né? Quantas pessoas... Eu estava me lembrando ontem da última eleição para prefeito, que foi o prefeito de Curitiba, se não me engano, ele foi gravado falando com todas literalmente, eu odeio pobre. E isso foi divulgado durante a eleição e ele teve venceu facilmente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa classe, que é oprimida há tanto tempo, ela internalizou isso para ela. Né? Nosso presidente. Sim. Eu acho que, nesse sentido, o próprio oprimido acaba por aceitar a opressão de alguma forma, quando ela é contínua, né? Quando não existe ninguém para chamar a atenção dela. Existe uma naturalização da violência, né? Porque a forma de exploração é uma violência, né? Então, quando essa exploração ela é naturalizada, né? E aí a gente tem um processo de alienação, porque a alienação, ela torna o grupo social incapaz de verificar, né? O próprio processo de opressão e exploração que sofre. E acho que o livro deixa isso muito... traz isso de uma forma muito interessante, e mais do que isso, né? Quando você menciona o Zé Antônio e como ele é um pária naquele local, né? Porque ele questiona a ordem. Uma coisa, e uma coisa que eu acho que é muito interessante no seu livro, Alexandre, é que é o seguinte debate: uma coisa é se questionar uma ordem posta, que é uma ordem que atende ao interesse de uma minoria, de uma classe dominante, né? E, a partir desse momento, você consegue ver um fosso social, as desigualdades sociais profundas, né? 1% da riqueza mundial acumulada, os 99% da riqueza mundial acumulado na mão de 1%, né? As 18 famílias no Brasil que acumulam grande parte da riqueza no Brasil, né? E riqueza que é produzida pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, e esse processo de quarentena deixa isso muito evidente, né? Quando a economia vai parar. Por quê? Porque os trabalhadores estão parados. Porque quem produz a riqueza, né? Quem constrói e produz e reproduz a riqueza nessa sociedade é a classe trabalhadora, né? E aí uma coisa é você
desvelar isso e lutar contra isso. E o que aparece em Trindade do Norte, né? Uma aparência, e aí a questão da aparência e de ir além da superficialidade, né? Que é um caminho que todos nós temos que fazer, que o livro coloca. Na aparência é a sociedade perfeita, onde não há criminalidade, que entre aspas, né? Onde não há violência, onde não há conflito. Porém, esses conflitos estão presentes a todo momento no livro, dentro dos personagens, e mais do que isso, estão presentes a todo momento num processo cada vez mais profundo de exclusão, principalmente das pessoas negras, dos homossexuais e de todos aqueles que contestam essa ordem aparentemente perfeita, porque ela é uma ordem construída a partir da manipulação, né, e do encobrimento das reais intenções. E aí todo um diálogo também com a questão da influência internacional e do imperialismo, né? Porque você traz a questão dos Estados Unidos e de todo um conjunto econômico que influencia ciência e religião nesse aparente cenário perfeito que é a Trindade do Norte. Aí, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre isso. É exatamente isso que você falou. O uso que se faz da população do trabalho, que hoje está escancarado. Né? Hoje, antes de entrar aqui, eu estava vendo as manifestações a favor do Bozo e a favor do final da quarentena. E aí você vê que aquelas pessoas não são as pessoas que produzem. Né? Aquelas pessoas nos seus carros, com as suas trancados nos seus carros, buzinando, não são elas que estão na linha de frente, não são elas que estão expostas. Elas foram as primeiras porque elas foram para a Europa. E elas que trouxeram o vírus, que agora se espalhou para a periferia. Né? E pouco tem se falado sobre a pandemia na periferia. Muito pouco. Né? Que a gente sabe que vai ser uma catástrofe. Da mesma forma que essa influência americana de ter... no livro eu uso que lá nos Estados Unidos eles não permitem aquele tipo de pesquisa, então eles abriram centros em países de terceiro mundo, onde a fiscalização ou onde não há leis sobre isso. E não ouvi. Lembrou Bacurau. Bacurau. E lembra também várias coisas que a gente vê noticiando. Então, por exemplo, muita gente gosta de falar da Noruega como símbolo de ecologia e de... Só que ela não explora o petróleo lá, mas explora nos países subdesenvolvidos, onde ela paga mão de obra barata, né? A gente compra o produto chinês barato porque eles não recebem, praticamente, trabalho semi-escravo. E tudo isso a gente acha tudo muito bonito, né? Porque eu consegui comprar lá uma bolsa que custa 500, eu comprei por 50. Então, nós estamos há muito tempo naturalizando isso, naturalizando o que não pode ser natural, de você explorar pessoas em prol do enriquecimento de meia dúzia. Porque não é o lojista que vai ficar rico, não é o que transporta, é o que produz. É a fábrica, é o dono, né? É o industrial. E é o que acontece em Trindade do Norte, no Instituto, principalmente. Tecnologia, cientistas americanos, fazendo experimentos, fazendo tratamentos que não são permitidos nos Estados Unidos, vem fazer aqui. Eu falei que me lembrou muito Bacurau, né? Porque essa questão das vidas que não valem nada, né?
numa cidade no interior de um país de economia dependente periférica, né? Que Bacurau mostra também, que você mostra no livro muito bem. E aí, nesse sentido, né, e de trazer para a nossa realidade, né, fazendo esse diálogo entre literatura e realidade. A literatura como uma válvula de escape, mas também como uma necessidade de você trazer, por meio de uma outra linguagem, aspectos muito duros, né, da nossa realidade. Aspectos muito difíceis de serem trabalhados, né? Inclusive desnaturalizar isso por meio da literatura. E aí, Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você acha que a literatura faz com que a gente compreenda melhor a realidade, né? Por meio de uma outra linguagem. E aí já reforçando o convite para que todas e todos leiam O Beijo de Darwin, que é um livro excelente, fundamental para a gente entender a nossa realidade e para a gente também aprender a superá-la, né? Sim. Eu acho que a arte, no geral, ela tem esse poder e essa missão. E é por isso que governos autoritários, eles sempre começam minando um país através da cultura e através da educação, porque é quem constrói o cidadão. Né? Eu acho que o brasileiro dá pouquíssima importância para a arte, seja qual for. Né? Nós consumimos música, nós consumimos filmes, nós consumimos livros, mas sem o pensamento crítico que a arte necessita. Então, a minha intenção foi trazer todos esses problemas que estavam acontecendo. Então, na época em que eu escrevi, estava em discussão, tinha entrado em discussão a possibilidade do retorno de terapias de reorientação sexual, uma psicóloga defendendo isso, inclusive ela depois se candidatou a presidente do Conselho de Psicologia e perdeu, ainda bem, por ela. E trazendo de uma forma modificada, nós conseguimos ver de fora. É aquela história que eu não me lembro que quem disse isso, para ver a beleza da ilha é preciso sair da ilha. Né? Você só consegue ter noção da coisa quando você tem um certo distanciamento. Então a arte e a escrita, o cinema, eu acho que ela tem essa função, ela coloca você como espectador, não como participante. E aí, é claro, eventualmente você vai ser fisgado por um personagem, por uma cena, por o que quer que seja, e aí vem o processo de reconhecimento e a transmissão da mensagem em si. Uhum. Política, arte, estão umbilicalmente vinculadas, né? Política enquanto um processo também de leitura da realidade, e a arte, uma leitura da realidade com linguagens que são diferentes das nossas linguagens cotidianas, mas que também se apropriam delas, né? Como você bem disse. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos 10 minutos. Se a gente não conseguir encerrar, a gente retoma, tá? O Walter está perguntando o seguinte, aspectos mais práticos sobre a questão desse seu ingresso no universo literário. Então, ele está perguntando sobre o processo de editoração. Então, porque o seu livro é um livro publicado por uma editora, né, com tiragem nacional. Então, ele quer saber um pouquinho, primeiro, quais são os caminhos possíveis, né, para que essa sua escrita ela saia do contexto pessoal e ela ganhe o mundo, né?
quais são as possibilidades. Então, qual é o caminho para você chegar a um editor? Se é necessário, né, um editor nesse processo, se sim, qual é o caminho, e como se deu o contato com a editora que foi responsável pelo seu livro, que é a editora Monolito, né? Como é que se deu esse processo? Bom, é muito difícil. Então, assim, você conseguir que uma editora grande, que tenha boa distribuição, então, ou seja, que venda seus livros em sites, na Saraiva, na Nobel, em tudo quanto é livraria, é uma tarefa quase impossível hoje no Brasil. Né? Por quê? O editor, ele quer sucesso, ele quer dinheiro, ele tem um negócio. Então, ele não vai apostar as fichas dele no Alexandre ou na Elga, dois desconhecidos, por mais que o livro seja maravilhoso. A não ser que você ganhe um prêmio, a não ser que você tenha um respaldo, já venha de alguma premiação, e mesmo assim é difícil. O que eles preferem? O que é mais barato para uma editora tradicional? Pegar um best-seller e traduzir, pagar um tradutor e traduzir. O livro já é sucesso lá fora, já existe um marketing desse livro, porque um autor iniciante vai precisar de um marketing pesado. Não sei se esse valor está atualizado, mas para você ter noção, para você ter um livro exposto naquelas prateleiras centrais ou na vitrine de uma grande livraria, você paga, a editora, cerca de R$5.000 para ela expor a capa do seu livro, lá nos lugares mais visíveis. Senão vai aparecer só o tomo. E aí é quem achar seu livro que vai comprar. Então, isso hoje no Brasil é inviável. Nessa associação, por exemplo, que eu participo, o presidente dela atual, ele nada mais é do que um dos únicos biógrafos autorizados pela família da Agatha Christie. Ele é o biógrafo brasileiro da Agatha Christie. Ele escreveu na biografia da Agatha Christie, onde ele teve acesso a documentos originais que a família abriu espaço para ele, e ele descobriu um errinho que existia em todas as outras biografias. E ele não é publicado por uma grande editora. Uma pessoa com esse gabarito. Então, respondendo o que o Valtinho perguntou, essa editora Monolito, ela é uma editora nova, pequena, ela tem 3 anos, se não me engano. A publicação nessas editoras é paga. Então, eu paguei, obviamente que tem editora de todo tipo. Se você mandar um manuscrito lá com receita de miojo, eles aprovam, você paga e eles publicam. Essa editora Monolito eu conheci através de uma live, eu conheci a Adriana, que é a editora, gostei muito dela, achei o trabalho dela muito sério e eu queria ser editado mesmo, porque no primeiro livro eu não tive edição dessa forma. Tanto é que a edição demorou 4 meses. É assim, você não acha que aqui devia ter tal coisa? Tá, então é edição mesmo. Foi uma edição paga. Por ser uma editora pequena, eles não têm entrada também em livrarias grandes. Então, a venda é feita pelo site deles e por mim. Ou quando a gente participa de alguma feira. O que é muito difícil e o que é muito desestimulante. Porque você escreve, você passa 1 ano escrevendo, depois você passa 3 meses, 4 meses editando, elaborando capa, arrumando um monte de coisa, e depois você precisa ainda ter talento de vendedor, coisa que eu não tenho.
né? Então, isso frustra muito o escritor, né? Desses, a maioria que eu conheço. Ao mesmo tempo, né, Alexandre, hoje a gente tem também outros caminhos para poder dar voz, né, aos nossos escritos e ao processo criativo, né? Sim, sim. E aí a importância das associações, como você disse, a importância dos grupos de escrita criativa, a importância de se poder compartilhar, mesmo por redes sociais, né? Ainda que esse também seja um debate importante, né? A questão das redes sociais, dos chamados e-books, né? Dos livros que circulam virtualmente, dos livros impressos. Eu, particularmente, tenho dificuldade com esses novos livros, né? Eu gosto Eu também. daquele livro novo, mas é um caminho possível para driblar, de repente, né? Todo um processo editorial que dificulta tanto a circulação do material, né? Ainda assim é difícil, porque nesses sites tem milhares de e-books que ficam ali perdidos e a mesma coisa, você precisa de uma boa campanha de divulgação. Acabou de entrar uma colega escritora, Larissa, de Goiânia, ganhou o prêmio de revelação da Associação Brasileira de Escritores de Suspense, uma ótima escritora, tem um livro ótimo e está produzindo aí um monte, ela sabe da dificuldade que eu estou falando. Olha só, que ótimo. Alexandre, a gente tem mais aqui no meu relógio 2 minutos, né? Vamos, se cair, né? E a gente ainda vai continuar, a gente retoma, pode ser? Pode ser. Então, tá ótimo. Sim. Alexandre, só para a gente aqui, antes de cair, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou um pouquinho do seu processo criativo, né, da questão de comicidade, e eu queria conversar um pouquinho mais contigo sobre o livro, né? Em que sentido? A gente já falou um pouquinho de como ele dialoga com a realidade atual, com o nosso momento atual, com as nossas dúvidas e angústias. Eu queria dialogar um pouquinho contigo como esse livro mexeu com você e como as pessoas se reportam a você em relação ao livro, né? Como é o retorno das pessoas contigo? Quando elas vão conversar contigo sobre o livro, o que é mais destacado, o que elas mais sentiram e como você traduz isso também nos seus próximos escritos, né? Na continuidade da sua escrita. Eu tive uma recepção muito boa do livro e, assim, Vai cair. não esperava tanto. Recebi muito e-mail, mensagens falando, muita gente xingando, principalmente o desfecho, né, que não queria que aquilo tivesse acontecido daquela forma, mas todos elogiando muito. Ontem mesmo uma leitora me marcou falando no trecho que eu falo sobre o Bolsonaro lá em 2017, né, sobre um presidenciável que fazia a campanha dele com discurso de ódio. Então, assim, o retorno está sendo muito bom, as pessoas têm gostado, têm se identificado, e é isso que a gente falou, que a arte traz uma perspectiva, pessoas que não tem como não enxergar tudo o que está acontecendo, mas que passaram a enxergar mais criticamente. Então, isso é muito legal, esse retorno é muito legal. Bom. Alexandre, a Cláudia vai cair, faltam 20 segundos, mas a Cláudia está perguntando, e aí a gente volta, das realidades que você vivencia, qual é a que mais impacta na tua escrita? Vai cair, a gente volta, pode ser? Faltam... Pode ser.
Tá certo.